capítulo 8, versículo 27. Nós vamos ler o último versículo da mensagem de hoje. O tema da mensagem é Guerra Vencida, Batalha Perdida. Às vezes nós vencemos algumas guerras, mas perdemos a batalha. Juízes capítulo 8, versículo 27. Você leu? Amém? Viu aí? Queria que você lesse agora, só com os olhos, passasse os olhos aí, para que depois nós leiamos juntos. Agora leiamos juntamente. Fez Gideão dele um éfode e colocou-o na sua cidade, em Ofra, e todo Israel prostituiu-se ali após ele, e foi por tropeço a Gideão e a sua casa. Podemos assentar, abrindo comigo a sua Bíblia no capítulo 7 de Juízes. Capítulo 7 de Juízes. Nós, como todos os cristãos, nós ansiamos por vitórias. Todos nós. Nós desejamos as vitórias, porque fomos gerados para isso. As guerras que fazemos, que são lícitas, das quais Deus nos coloca nelas, Deus sempre tem nos ajudado a vencer guerras, não é? Quantas guerras você já passou na sua vida? Quantas situações difíceis você já viveu? E você teve êxito e vitória, né? Em todas elas, se assim foram feitas no Senhor. Mas a questão é que nós vamos fazer aqui um caminho, onde você vai chegar no 8:27, e você vai perceber como é que uma pessoa consegue fazer isso aqui, ó. Depois sucumbir de todo. Como é que uma pessoa que tem experiências como Gideão teve, que teve tanta direção da parte de Deus, pôde cometer um erro tão absurdo, tão grotesco, tão infanto dessa maneira? Gideão teve uma ascensão, um dos juízes mais evidenciados, dos quais se escreve mais sobre ele do que qualquer outro juiz, e ele fez isso aqui. Mas vamos começar sobre o voo dele, a ascensão dele. Nós já estamos falando dele a quarta-feira passada, vamos continuar hoje, no capítulo 7, vamos lá. Começar do capítulo 7, versículo de número 9. Bom, nós falamos sobre os 300 dos quais Deus deu a Gideão, e esses 300 iriam ter que vencer 135 mil do Oriente. Então, 300 contra 135 mil. São uma diferença assim, né? Tá, mas vamos lá. Deus percebe que no coração, nós vamos falar do primeiro tópico dessa mensagem. Vamos falar sobre autoridade e temor. Gideão já tinha feito com Deus algumas provas, por exemplo, sobre o velo de lã. Senhor, se ao redor estiver todo molhado e só o velo seco. Senhor, se ao redor estiver todo seco e só o velo molhado. Tá, Deus mostrou para ele. Senhor, antes disso, Senhor, aceita o meu presente. O anjo aceitou, tá. Agora Deus olha e vê que existia ainda no coração de Gideão alguns fragmentos de insegurança. E Deus sabia que Gideão não podia enfrentar uma guerra, seja ela de cunho humano, mas também espiritual, de qualquer maneira. Que Gideão precisava ter uma fé totalmente consistente. Então, o que é que o Senhor fez? Ele olhou para Gideão e viu que ainda havia uma insegurança da parte de Gideão. E é daqui que nós vamos partir, sobre insegurança. Desde a infância, nós trazemos a insegurança como uma situação impregnada em nós, uma enfermidade impregnada em nós. Pessoas, por meio da insegurança, fingem que são bravos, tomam atitudes tempestuosas. Pessoas, por meio da insegurança, trazem uma aparência totalmente firme e forte, mas quer apenas esconder. Pessoas escondem a insegurança por trás de tantas coisas.
Mas uma das coisas que nós precisamos entender é que nós nascemos inseguros. E a insegurança, ela é vencida à medida que nós vamos enfrentando os desafios que Deus coloca diante de nós. Então, quando você recusa enfrentar um desafio, seja ele qual for, ou perdoar, continuar, entender, compreender, você simplesmente está cobrindo a sua insegurança. Você simplesmente está dando condições para a sua insegurança proliferar. Porque quando você é colocado por Deus diante de um desafio, você tem que enfrentar aquele desafio, porque é enfrentando o desafio que você vai conseguir eliminar aquele cheiro de desconfiança e de insegurança que sobe, até que você consiga atacar a raiz da sua insegurança. Então, quais são as pessoas que são seguras? Aquelas que vivem inseguras. Quais são as pessoas seguras? São aquelas que ficam dentro de uma zona de conforto? São aquelas que dizem assim: olha, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Não, isso aqui até eu perdoo, isso eu não perdoo. Não, eu continuaria se fosse do meu jeito. Desse jeito eu não continuaria. Essas pessoas são as pessoas mais inseguras da face da terra. Por quê? Porque elas precisam da sua zona de conforto para que elas se sintam estabilizadas. E quais são as pessoas mais seguras da terra? São aquelas que vivem suas inseguranças. Elas estão atendendo um desafio, estão às vezes amedrontadas, inseguras, mas elas estão ali. Elas estão avançando, elas estão rompendo barreiras, elas estão andando para frente, estão prosseguindo. Então essas são as pessoas mais seguras da terra. Quais são? Aquelas que enfrentam as suas inseguranças. Ela fica insegura com uma coisa nova, ela fica insegura diante de uma coisa difícil, ela fica insegura diante de um desafio, mas ela enfrenta, ela não retrocede, ela não busca zonas de conforto, ela enfrenta e vai diante dos seus desafios e vai vencendo a sua insegurança. Então diga assim: as pessoas mais seguras da terra são aquelas que vivem as suas inseguranças. Amém? Então isso quer dizer que você ficar na sua zona de conforto, você limitar as suas atitudes, você condicionar você a um ambiente confortável, te deixará cada vez mais seguro. Mas toda vez que você enfrentar um desafio, você vai ficar cada vez mais seguro. Zona de conforto, inseguro. Desafios, seguro. Então diga: zona de conforto, insegurança. Desafio, segurança. Resumindo, para que você seja seguro, você tem que estar, vez por outra, inseguro. Porque quando você está inseguro, é que você está enfrentando desafios. Diga amém. Deus observa em Gideão a insegurança. Isso não tirava Gideão, descaracterizava Gideão para a guerra. Deus fez o seguinte: Deus diz assim: vai dar uma espiada no campo do inimigo. Gideão ia para o arraial do inimigo, sem soldados, sem armas de guerra, sem nada, para espiar. Porque Gideão era o pesadelo do inimigo. Você sabia que você é o pesadelo do diabo? Às vezes você não sabe quantas coisas Satanás planeja para você. Quando você está quase caindo, quase falando, quase agindo, quase decidindo, vem o Espírito de Deus, te dá uma luz em sua mente, você volta um passo para trás, você se torna um pesadelo para o inferno. A Bíblia diz assim em Juízes capítulo 7, versículo 9: e sucedeu que naquela mesma noite o Senhor lhe disse: levanta-te e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Temes descer, desce tu e o teu moço Purá ao arraial, e ouvirás o que dizem, e então, fortalecidas as tuas mãos, descerás ao arraial. Diga assim: as minhas mãos não podem ser fracas. O Senhor
mostrava a Gideão da importância de Gideão ter certezas. O Senhor mostrava a Gideão a importância de Gideão descer. O que significa descer com as mãos fortalecidas? É não ter dúvida daquilo que Deus havia dito a ele. É não ter dúvida da palavra, é não ter dúvida da vitória, é não duvidar daquilo que Deus havia dito. Então Gideão ia espreitar no arraial do inimigo e ouvir o que o inimigo disse. Chegando lá, ele ouve 2 homens conversando, dizendo: esta noite eu tive um sonho. Ah, é? Você teve um sonho? Eu sonhei que um pão torrado de cevada vinha por meio do arraial e vinha sobre a tenda e derrubava a tenda. Aí o outro dá a interpretação e diz assim, olha, no versículo de número 14, 8:14. Abriu aí? Tá lendo? E respondeu o seu companheiro e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelita. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo este arraial. Ele com 300 homens, muitos desqualificados pelo medo, pela insegurança, pela folga, pela busca da folga, como nós falamos semana passada. Ele com os seus 300 homens ouvem no arraial do inimigo que ele era o pesadelo de 135 mil soldados. 301 homens. 300 homens mais um, Gideão. Era o pesadelo de 135 mil. Por quê? Qual é a diferença? Deus. A diferença sempre foi, sempre é e sempre será Deus. A questão é, Deus está me aprovando? Deus está do meu lado? Deus não pode estar dos dois lados, tá? Deus está de 2 lados? Não. Se os 2 lados estão errados, Deus não está de nenhum. Mas se um lado está correto, Deus está do lado correto. Deus não está do lado errado. Então, a questão, o que era a vantagem de Gideão? Era a presença de Deus lá com Gideão. Não existem algumas circunstâncias que pessoas que estão fazendo coisas erradas, por motivações erradas, por anseios errados, e acham que Deus está com ela? Você já viu isso? Eu nunca vi. Nunca vi uma. Já vi milhares de vezes. Pessoas que estão planejando coisas, ansiando coisas, projetando coisas, em nome de Deus, e achando que Deus está do lado dela. Aí, ela acha por quê? Porque ela tem, no particular dela, uma cartilha particular que visa o seu bem. E se esquece disso aqui, ó. É isso aqui, a regra é essa. Não é a minha, não é a sua, é essa a regra. É essa regra que manda. É essa regra que governa. Então, de que lado Deus está? Se Deus não está do seu lado, você tem que entender. Observar e falar, pera um pouquinho. Então eu tenho que partir para o lado de Deus. É aquilo que Jesus olhando disse. E muitos não entenderam. Quem não é comigo, é contra mim. Então você precisa entender de que lado você está. Você está magoado, você está ferido, você está chateado, você está embruscado. Deus não está, não adianta, você tem que passar para o lado de Deus. Qual é o lado de Deus? O perdão, do amor, da misericórdia, da outra face, da segunda milha. Esse é o lado de Deus. E aí nós queremos segurar Deus do nosso lado só porque nós somos crentes, só porque nós temos dons, só porque nós temos cargos e funcionamos no reino. Nós achamos que Deus tem que estar do nosso lado só porque nós temos uma função. Deus estava do lado de quem? Do lado de Gideão. E a vantagem estava com Gideão e não com os 135 mil midianitas e os restantes do Oriente. Diga, eu sou um pesadelo para Satanás. Sabe por quê? Porque Deus te fez capaz, por meio do Espírito Santo, de amar seu inimigo, de orar pelo que te persegue, de virar a face, de andar a segunda milha, de perdoar 70 vezes 7 ao dia. Você é um pesadelo para Satanás, porque você não é normal.
Você não é natural, você é sobrenatural. Por isso que você é um pesadelo. Ele monta um esquema para derrubar você, e esse esquema às vezes demora anos. 1, 2, 3 anos. E ele vai trabalhando ao pouquinho, vai te separando aqui, vai te esfriando ali. Aí quando ele chega para declarar a sua destruição, vem o Espírito Santo e faz assim, ó. E você fala, meu Deus, o que é que eu estava fazendo da minha vida? Você é um pesadelo. Aí vai ele começar tudo de novo, montando outro esquema, agindo de uma outra maneira, para ver se ele consegue tirar você do caminho, tirar você do projeto, do centro da vontade de Deus. A Bíblia diz assim que 2 moços tiveram um sonho dado por Deus, e esse sonho era um pesadelo. A própria boca do soldado disse, não é esta a espada de Gideão, que virá sobre este arraial e destruirá? A Bíblia diz que naquele momento Gideão adorou a Deus. Amém? A Bíblia diz assim no versículo de número 14... versículo 15, e sucedeu que ouvindo Gideão a narração deste sonho e a sua explicação, adorou, e voltou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Diga glória a Deus. Bom, 300 homens iriam usar espadas, lanças, flechas, ferramentas, armas carnais. Diga comigo, lógica. Muitas vezes Deus trabalha também por meio da lógica. Então Deus colocaria 135 mil, presta atenção aqui, soldados e 300 soldados. Os 300 com espada e os 135 mil com espadas. E diriam, guerreiam. Deus iria fazer isso? Não. Por quê? Porque grande parte dos soldados, que eram 32 mil de Israel, eram covardes, medrosos, inaptos. Só sobraram 300. Como é que você pega 300 e coloca para lutar contra 135 mil? Seria uma chacina. Então, não se poderia ser ferramentas nem meios comuns. Muitas vezes você, limita Deus com os seus meios comuns, as suas maneiras comuns, sem entender que Deus é ilimitado. Deus não tem cerca, Ele não tem barreira, Ele é soberano. Ele faz o que quer, quando quer, como quer, com quem quer. E qual foi a estratégia que Deus deu a Gideão? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar vasos, vai colocar tocha dentro e vai pegar uma buzina e vai dar para cada 300 soldados uma buzina, 300 buzinas, 300 vasos e 300 tochas. Vamos lá, versículo 16. Então dividiu os 300 homens, agora vamos ver a estratégia dele, em 3 companhias, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. Disse-lhes, olhai para mim e fazei como eu fizer. E eis que eu, chegando à extremidade do arraial, será que como eu fizer, assim fareis vós. Tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem, então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis, espada do Senhor e de Gideão. Vamos falar agora o terceiro tópico. Primeiro nós falamos sobre temor versus autoridade espiritual. Depois falamos sobre o pesadelo. Agora nós vamos falar sobre estratégia de guerra. Ele não podia usar a espada, não podia usar dardo, não podia. Então ele tinha que receber de Deus a orientação como é que iria fazer. Bom, você percebeu aqui no versículo de número 18, que não só está escrito espada do Senhor, mas também a de... Aqui em cima você observou que o intérprete do sonho diz assim, que não era, o sonho falava sobre a ação de Gideão que viria para poder agir no meio do arraial. Não é essa senão a espada de Gideão.
Eu quero perguntar uma coisa para você. Deus tem a sua espada, amém? E você tem a sua? Eles estavam levando alguma espada? Estavam? Não, eles estavam levando buzina, um vaso e uma tocha. Mas o grito de guerra deles, ao chegarem na surdina, durante a noite, era: espada do Senhor e de Gideão. Esse era o grito que eles iriam proclamar na hora da batalha. A questão é, presta atenção à ascensão de Gideão. Gideão agora não estava mais intimidado como antes. Ele não tinha mais aquela timidez, nem aquela insegurança de declarar ao povo que ele estava totalmente incluso e absorvido naquela batalha. Então a questão é, Deus tem a espada dele, mas onde é que está a sua? Onde é que estão as suas ferramentas? Onde é que está a sua espada, que é a sua fé, sua autoridade, sua ousadia, sua ponderação, seu equilíbrio, seu comedimento? Onde é que está a nossa espada em uma batalha? Ele estava dizendo: eu não estou fora não, é a espada do Senhor e a de Gideão. Aqueles homens precisavam respeitar Gideão. Aqueles homens precisavam olhar para Gideão e ver nele segurança, e ver nele confiança. Quantos maridos e quantas mulheres têm sido a bancarrota de seus lares e de suas famílias, porque tomam atitudes e decisões descabidas e longes da vontade de Deus, e por isso trazem destruição para famílias inteiras. Ele precisava fazer com que aquele povo entendesse que ele estava inteiro dentro daquela batalha e estava totalmente disposto a arriscar a vida e a colocar a vida em prol daquela vitória. Ele não sabia o que ia acontecer, ele não sabia o que Deus ia fazer, ele só sabia que Deus disse: eu entregarei os midianitas em suas mãos. A Bíblia diz assim, que quando eles rodeiam o arraial dos inimigos, Gideão toca a buzina, todos os 300 tocam a buzina. Você imagina? 135 mil soldados, e eles no vale, e Gideão toca a buzina, e de repente todos os vasos se quebram, estavam divididos de 100 em 100, aquele barulho parecendo de cavalo, de tropa, um vaso sendo quebrado, 300 vasos sendo quebrados juntos, e aquelas tochas rodeando. O que aconteceu? Um virou contra o outro, porque ninguém enxergava nada, e um destruiu o outro. Diga glória a Deus. 135 mil menos 15 mil, quanto que dá? 120. 120 mil homens morreram, apenas 15 mil escaparam. Um matou o outro. Gideão não teve que fazer na primeira ação de peleja nada. Ele tocou a buzina, os 300 tocaram. Ele quebrou o vaso, os 300 quebraram. Aquele barulho ensurdecedor no meio do arraial dos midianitas, o que é que eles fizeram? Levantaram com suas espadas, e aquele grito: espada do Senhor e de Gideão. Um começou a matar o outro. Diga glória a Deus. Sabe o que é que Deus faz? Deus coloca aqueles que são contra você um contra o outro. Eles mesmos se destroem. Analise as pessoas que já se levantaram contra você na sua vida, e você estava do lado certo. Qual é o lado certo? De Deus. Você precisou fazer alguma coisa, você precisou querer vingança, você precisou orar contra, você não precisou fazer nada. Nada. No começo, parecia que aquelas pessoas estavam assim, com tudo. De repente você as viu definhando, até chegar umas contra as outras, e causou-se a destruição. Deus peleja por você. Existem coisas que para Deus é indispensável. Quando Davi
declara que o Senhor Deus é Deus da guerra, é porque Ele é dono da batalha e não foge de batalha. Por isso que é inaceitável Deus, Pai, olhar para os seus filhos fugindo de guerra, fugindo de batalha, de desafios, de circunstâncias que te deixam ou amedrontado ou não à vontade. Isso é inaceitável aos olhos de Deus. Deus quer ver os seus filhos enfrentando os seus desafios, enfrentando as suas dificuldades e permanecendo firme para que possam cantar a vitória em nome do Senhor. Amém? Bom, Deus deu a vitória para ele. Diga glória a Deus. E eles tocaram as buzinas e foi uma bênção e aquilo foi maravilhoso e tal. E aconteceu uma questãozinha. Paulo ensinando-nos, dizendo que os nossos inimigos não são os carnais, mas são os espirituais. Satanás é terrível. Quando Satanás vê você passando por uma batalha espiritual, ele vai mexer dentro do acampamento. Quando você está passando uma batalha espiritual lá fora, e aí você tira a guarda daqui, ele ataca aqui para desestruturar você. Lembra que eu expliquei a semana passada da retaguarda? Olha para o seu irmão e diga assim: quando você está em uma batalha espiritual, haverá guerra interior. Os efraimitas eram um povo meio complicadinho. Deram o trabalho, escaparam aqui de Gideão, mas não escaparam de Jefté não. Jefté matou, aquela questão do chibolete, né? Quem sabe deve ver. Fala chibolete, morria. Mas isso é uma outra mensagem. Os efraimitas foram convocados, porque foi a convocação para correr atrás dos 15 mil. E os efraimitas correram atrás e pegaram os príncipes, os generais dos inimigos. O nome deles era um nome meio esquisito, Oreb e Zebe. E eles mataram Oreb e Zebe. Mataram os príncipes dos exércitos. Tá. Aí eles chegaram para Gideão e falaram assim para ele assim: ó, nós viemos tirar satisfação aqui com você. Aí Gideão falou assim: por quê? Gideão estava naquele gás, sabe aquele gás? Já ficou naquele gás, naquela unção? Quantos morreram? E agora 15 mil fugiu, ele tinha que terminar a batalha. Tá, mas por enquanto, a guerra levanta dentro do próprio povo, dentro da própria casa. Gideão poderia ter feito como Jefté, matado todos os efraimitas. Mas o objetivo de Gideão não era isso. O objetivo de Gideão era pacificar e ir atrás do inimigo, o verdadeiro inimigo, que eram os medianitas e os do Oriente. Aí no capítulo 8 diz assim: então os homens de Efraim lhe disseram: que é isso que nos fizeste? Que não nos chamastes quando foste pelejar contra os medianitas? Quer dizer, no começo, quando você levantou batalha e guerra, você não chamou a gente? Por que você deixou a gente fora? Querendo arrumar confusão. Gideão não queria confusão, Gideão só queria libertar Israel da opressão dos filisteus, dos inimigos. Aí disse assim: porém ele disse, olha a sabedoria do homem. Ele disse assim: ó, que mais fiz eu agora do que vós? Não são porventura os rabiscos de Efraim? Quer dizer, aquilo que fica para trás, aquilo que rebusca, melhores do que a vindima de Abiezer? Quer dizer, sabe aquelas colheita que fica para trás? É muito melhor o de vocês do que a vindima nossa. Vocês são muito melhores, enfim. Vocês são muito melhores do que nós. Vocês são grandes, vocês são mais importantes. Sabedoria. Quando você está numa batalha espiritual, você não tem que declarar um motim interior. Você tem que apacentar a coisa que está dentro. Apacentar. Colocar pano quente, resolver a situação. Aí Gideão olha e diz assim: espera um pouquinho, vocês não viram que Deus, nós fomos lá, não fizemos nada, mas Deus entregou na mão de vocês os príncipes do inimigo. Aí os efraimitas ficaram assim, todos cheios. Você fala: pastora, mas isso é errado. Não é certo. Mas o que é menos errado?
Vamos olhar a situação, o que é menos errado? Os efraimitas ensoberbecidos, invejando Gideão, querendo arrumar confusão dentro de Israel. Gideão percebeu a inveja, percebeu a cobiça, percebeu a perseguição. Você acha que ele ia permitir que aquela situação ia continuar daquela maneira? O que ele fez? Ele simplesmente apacentou. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você poderia dizer assim, mas isso é errado. Agora o que é menos errado? Ele apacentar os efraimitas, dizer para eles assim, olha, vocês são os melhores, os maiores, vocês estão com a situação toda, ou dizer assim, então vamos para a guerra, vem aqui para a guerra. Sendo que ele não tinha nem acabado uma guerra ainda. Como é que ele ia fazer uma guerra dentro de casa? Explica para mim. Existem situações na sua vida que não pode ser 880. Claro que você gosta, se você é um cristão autêntico, que seja 880. Eu também sou assim, 880. Mas existem momentos que você precisa dessa flexibilidade na batalha, porque senão você não consegue chegar a lugar algum. Às vezes você gostaria de um sim, tá? Ou então de um não absoluto. Todos nós somos cristãos, nós somos nascidos de um mesmo sangue, da mesma cruz. Nós gostamos de definições, nós somos determinados, nós não gostamos de banho-maria, ou é fogo ou é água. Só que às vezes você precisa ser flexível, você precisa identificar qual é o seu objetivo principal. O meu objetivo principal são os 15 mil que fugiram e os seus reis? Ou o meu objetivo é ficar com conversinha com os efraimitas e disputando coisinhas? Diga comigo, flexibilidade. Às vezes você tem que ter na batalha. Na guerra, você não pode ser só incisivo, determinante. Você tem que ser flexível. Na vida, você tem que ser flexível. Existem coisas que não tem como você resolver agora, não tem como você resolver hoje. Existem coisas que você tem que deixar como é que está, para ver o que é que Deus vai fazer. Não é como é que fica, para ver o que Deus vai fazer. Se alguém tivesse que se levantar contra os efraimitas, não seria Gideão, seria Deus. No entanto, que Deus se levantou contra eles na segunda vez. Quando eles quiseram peitar Jefté, Deus falou, não, Jefté, agora você vai e mata. Então a questão é, você precisa fazer coisas dentro da direção de Deus. E se Deus ordena para você, dá um meio passinho para trás, você dá. Se humilha, baixa a cabeça, você é maior que eu, você é melhor que eu, você está por cima, mesmo que não seja. Mesmo que você sabe que não é. Você sabe que a pessoa está ali inflamada, está ali toda torta, toda errada. Dá um passinho para trás. Dá um passinho para trás. Isso é flexibilidade. Deu para você entender? Porque se você for marrudo, peitudo, tudo no peito, você vai acabar saindo da vontade de Deus, do alvo de Deus, do propósito da proposta de Deus. Os efraimitas se levantam contra Gideão, e Gideão desvia-se dele. Você sabe desviar-se de quem não é seu inimigo? É tão simples. Existem pessoas que não são suas inimigas. Quem é seu inimigo? É Satanás. Então, de pessoas, desvia-se delas. Diga, você é melhor, você é maior, você está com tudo, eu não estou com nada. Amém? Vai embora com Deus. A Bíblia diz assim, vamos lá, no capítulo 8, versículo 13. Deus vos deu na vossa mão os príncipes dos midianitas, Oreb e Zeeb. Que mais podiam fazer do que vós? Ou seja, vocês fizeram muito mais do que eu. Vocês mataram os príncipes. Olha só, Gideão, que sabedoria, né? Então tá. Aí o que acontece? E aí Gideão, então a sua ira se abrandou para com ele, quando falou esta palavra. Tá, tudo bem. Aí Gideão começa a perseguição contra os 15 mil. Ele vai em busca dos 15 mil. Agora eu quero falar uma coisa interessante para você. Você é uma pessoa inteligente?
Tá. Eu quero falar aqui de duas cidades. Uma é Sucote, outra é Penuel. Duas cidades que não foram espertas nem foram sábias. Presta atenção que você vai ler, vai entender melhor comigo. Disse aos homens de Sucote, versículo 5: Dai, peço-vos, alguns pedaços de pão ao povo, que segue as minhas pisadas, porque estão cansados. E eu vou em encalço de Zeba e Salmuna, rei dos midianitas. Porém os príncipes de Sucote disseram: você já pegou esses homens, Zeba e Salmuna, em tua mão, para que demos pão ao teu exército? Você ainda não ganhou, você ainda não venceu. Você já está com os reis na sua mão, para que nós oferecemos alimento para o seu exército? Então Gideão olhou e disse assim: pois quando o Senhor der na minha mão a Zeba e Salmuna, trilharei a vossa carne com os espinhos do deserto e com os abrolhos. Dali subiu para Penuel e falou-lhes a mesma maneira. Outra cidade, dá alguns pães para o exército que está cansado, está desmotivado, está precisando de alimento, para que a gente consiga pegar os 2 reis dos midianitas. Aí eles disseram assim, responderam da mesma maneira. Por isso, versículo 9, falou aos homens de Penuel, dizendo: quando eu voltar em paz, vou derrubar esta torre. Quero falar um pouco sobre isso. Você tem que enxergar, independente da situação que uma pessoa está, se Deus está do lado dela. Quantas vezes você já perdeu a bênção, porque uma pessoa estava passando por uma provação, e você desamparou ela, e perdeu a mão de Deus sobre a sua vida. Você precisa identificar pessoas que precisam da sua ajuda hoje, que amanhã estarão lá em cima, e que Deus ordenará que elas te abençoem. Você tem que ser inteligente e observar pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus, que estão sendo envolvidas em um projeto de Deus, de deserto, de vale, de uma situação difícil, não abandoná-las e servi-las quando elas precisar. Por quê? Porque elas estão dentro do projeto de ascensão de Deus. E se você negar a elas ajuda ou apoio, você vai ter que dar conta dali a pouco. Sabia disso? Davi disse sobre isso, ele escreve um salmo sobre isso. Senhor, machucaram quem tu ferias. Machucaram quem o Senhor feria. Você precisa observar. Uma, que nós não fomos chamados para abandonar. Amém? Nós fomos chamados para estender a mão para ajudar. Quando uma pessoa está passando por uma situação transitória, ela estava numa situação confortável e o Senhor coloca para ela um vale, um deserto. E ela está passando por essa situação transitória. Aquela hora é a melhor hora de você semear na vida dela. Porque um abandonou, o outro deixou, o outro virou as costas, o outro tinha outro mais importante para socorrer. Aquela hora é a melhor hora de você injetar, de você semear, porque você está semeando em alguém que está sendo trabalhado e tratado para vencer, para estar em ascensão. Se você for inteligente, você identifica isso. Essas duas cidades não identificaram. Alguém abandona quem está em ascensão? Não. Quem está no topo? Não. As pessoas abandonam quem está em crise. Até os crentes, eles abandonam quem está passando. Você não é mais forte como antes. Você não fala como antes. Você não é como antes. Esse meu irmão não é como antes. A pastora não é mais como antes. É claro, a pastora está passando por um vale, por um deserto. Aquele irmão não é como antes. É a melhor hora de você investir. É a melhor hora de você enxertar. Por quê? Porque pessoas passam por situações transitórias. E é aquela hora que você deve abençoá-las. Senão vai sobrar para você só espinho. Deu para você entender? Existem pessoas que estão
passando por vales e desertos, mas é periódico. Vai fazer isso aqui, ó. E você, o que aconteceu? 2 cidades disseram: não, você já está com o homem aí preso? Não, não estou, mas vou estar. Ah, então você não ganhou nada ainda, a vitória ainda não é sua? Eu não vou dar pão para você, não. Pão não se nega nem para um cachorro sarnento que passa perto da sua casa. É ou não é? Não, não vou dar, não. Não te custa. Um abraço, um apoio, uma palavra, eu estou aqui, vamos lá. Sabe o que aconteceu? Gideão voltou vitorioso, pegou os anciãos da cidade, os príncipes, arrastou eles nos espinhos, derrubou a torre e matou todos os homens da outra cidade, que é Penuel. Tudo isso com a permissão de Deus. É claro que você não vai fazer nada com ninguém, porque a vingança pertence ao Senhor. A vingança não é minha, não é sua, não é de ninguém. O que o homem planta, a palavra do Senhor é explícita, ele colhe. Então é nisso, você não tem nada a ver com essas situações de vingança, não, isso aqui era o tempo de guerra, eram as guerras santas do Senhor, diferente. Então vamos lá, agora eu quero falar sobre uma coisa interessante. Diga comigo, eu preciso da cabeça do inimigo. Fala, a cabeça do inimigo. Às vezes você vence a mão do inimigo, o pé do inimigo, o fôlego do inimigo, mas você não vence a cabeça. Você sabe o que Gideão fez? Gideão foi em cima até pegar os 2 reis dos midianitas. Se você ainda não terminou uma situação, não pare com ela. Você tem que ir até terminar uma situação. Você tem que completar a jornada. Tem gente que começa um processo de libertação e para. Quando vai ser liberto? Nunca. Existem pessoas que começam uma trajetória e começam algo na vida e para. Quando vai acabar? Nunca. A Bíblia diz assim, olha, versículo 12 do capítulo 8. E fugiram Zeba e Salmuna, porém ele os perseguiu e tomou preso a ambos os reis dos midianitas, Zeba e Salmuna, e afugentou a todo o exército. Voltando, pois, Gideão, filho de Joás da peleja, antes do nascer do sol, tomou preso um moço dos homens de Sucote. Aí vem a vingança e tal. Vamos pular essa parte que eu já disse sobre isso, né? Agora eu quero falar sobre exigências da guerra. Diga comigo, exigências da guerra. Você lembra da parte que nós vimos, a flexibilidade de Gideão para Efraim? Agora ele pega os 2 reis, Zeba e Salmuna, e faz uma pergunta a eles, dizendo assim: escuta, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Pode falar. Foi vocês que mataram aqueles homens assim, assim, assim? Foram. Como é que eles eram? Ah, eles eram parecidos com você, assim, parecia filhos de rei. Ah, é? Então aqueles lá eram meus irmãos. Não estava em guerra e você matou meus irmãos. Então você percebe que Gideão não entrou só nessa peleja, só politicamente. Ele entrou por uma causa particular dele. Aí ele olha para os 2 reis e olha para o filho dele. Vamos ver, no versículo diz assim, no versículo 19. Então disse ele: meus irmãos eram filhos de minha mãe. Vive o Senhor que se você tivesse deixado eles com vida, eu não te mataria, não vos mataria. E disse a Jéter, seu primogênito: levanta e mata-os. Porém o moço não puxou da sua espada, porque temia, porquanto ainda era jovem. Exigências da guerra. Você viu a flexibilidade de Gideão para com Efraim? Agora, nesse momento, Gideão tinha que assumir o papel e matar os 2 reis. Ele passou para o filho, só que o filho era moço, era tenro, era inocente e falhou. Você sabe qual é a vergonha de alguém identificar o moço para matar? Estava ali, diante dele, já tinha ganho. E ele não ferir? Reconhecido como covarde. O filho de Gideão, Jéter. Gideão olhou e disse assim: está aqui os 2 reis dos midianitas. Jéter, você é meu primogênito, eu vou dar essa honra para você. O moço não teve como, ele não conseguiu. Não conseguiu. Todo mundo intitulou, rotulou Jéter de covarde, a covardia. Então Gideão pegou a espada e matou os 2 reis dos midianitas. Exigências da guerra. Existem situações e circunstâncias na sua vida,
nas batalhas espirituais, que pessoas inexperientes, pessoas frágeis, pessoas ainda novas na peleja espiritual fracassam. É normal. Quantas batalhas espirituais você fracassou? Quantas vezes você sucumbiu aos apelos de Satanás? Mas nós precisamos crescer, amadurecer, para que possamos pegar na espada e fazermos aquilo que tem que ser feito. Quando os inocentes, ou quando aqueles que não dão conta, perto de nós, não conseguem. Existem coisas que só você pode fazer. Você sabe o que é que os reis disseram? Disseram assim para Gideão, no versículo 21, levanta e nos mata, porque qual é o homem, tal é a sua valentia. Você não é o homem, você é valente. Esse aí, menino é o seu primogênito, mas não sabe nem tirar da espada. Existem falhas que nós cometemos porque somos inocentes e porque não temos experiência na batalha. Mas existem necessidades que nós precisamos nos arregimentar para que nós façamos aquilo que é necessário. Amém? Bom, eu quero falar sobre duas últimas situações na vida de Gideão. Uma, a mais certa que ele fez na vida. A outra, a mais errada e aquela que destruiu tudo aquilo que você viu. Você não viu coisas grandiosas aqui da parte dele? Destruiu tudo. Sabe, irmãos, a questão não é você chegar no topo. Chegar no topo você tem ajuda. Você tem o Espírito Santo, você tem a palavra, você tem a igreja, você tem seus irmãos. Você vai chegar. Você pode não estar ainda, mas você vai chegar. A questão, diz Paulo, é você se manter lá. O Senhor diz assim, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Chegar lá, todos nós vamos chegar. Porque a Bíblia, a palavra diz que nós somos mais que vencedores. E essa é a nossa trajetória. É para o cume, é para o monte. Podemos passar por vales, por situações periódicas, difíceis, mas nós vamos chegar lá. Mas a questão é se eu e se você teremos sabedoria, graça, humildade, discernimento para nos mantermos no topo. Essa é a situação. Eles olham para Gideão como o maior dos tempos. E é verdade, ele foi mesmo. Ele foi humilde para os efraimitas. Ele foi incisivo para com os dois reis. Ele foi sábio, ele foi seguro. Ele foi o rei que eles estavam esperando. E eles olharam para Gideão e disseram assim, você vai reinar sobre nós. Gideão estava, como diz o mineiro, com a faca e o queijo na mão. A Bíblia diz assim no versículo 22, então os homens de Israel disseram a Gideão, domina sobre nós, reina sobre nós, tanto tu como teu filho, e o filho de teu filho, porquanto nos livraste das mãos dos midianitas, você vai ser o nosso rei. Você sabe o que Gideão fez? Ele poderia ter aceitado, mas ele não aceitou. Porque se existe uma coisa que um guerreiro sabe, é até onde ele pode ir. Um guerreiro, alguém que conhece o mínimo de batalha espiritual e autoridade espiritual, ele sabe até onde ele vai, ele sabe até o que ele pode falar, a vírgula, o hífen da qual ele pode ir. Ele não avança o sinal, porque ele sabe que se ele avançar dali, ele não está lutando contra Moisés, contra Arão ou contra Gideão, mas ele está lutando contra o rei dos reis e o Senhor das regras. O nosso Deus é o Deus das regras, o Deus dos mandamentos. Gideão sabia que quem tivesse que intitular ou não, seria Deus. E não seria homem algum que daria a ele qualquer título, nem homens todos eles de Israel. Eles olharam e disseram, você será o nosso rei, e o seu filho será o governo, assumirá o governo, e o filho dele, ou seja, eles estavam ali fazendo nascer a dinastia de Gideão. Iria nascer ali a monarquia. E a Bíblia diz assim, que foi uma das palavras mais sábias de Gideão, versículo 23. Porém Gideão lhes disse, sobre vós eu não dominarei, nem tampouco meu filho sobre vós dominará. O Senhor sobre vós
dominará. Diga glória a Deus. Amém? Amém? Ele olha e diz: eu não vou dominar sobre vocês, nem meu filho, mas Deus é quem vai dominar. Ah, como esse capítulo podia terminar aqui. Esses dias eu ouvi de uma pessoa que está com a vida falida, disse assim para mim: pastora, como eu gostaria que o capítulo da minha vida tivesse terminado no primeiro ano que nós saímos da Potirendaba e viemos para cá. Eu queria que a minha vida tivesse terminado ali. Eu teria terminado em ascensão, eu teria terminado nos melhores momentos da minha vida. Mas depois daquilo, foi uma bancarrota e eu coloquei os pés pelas minhas mãos e eu fui destruindo pouco a pouco a minha vida. Que bom que se Gideão parasse por aqui. Eu não sei o que aconteceu com ele. Eu não sei o que foi que aconteceu. Eu não sei se foi algo de uma coisa complexa que o povo, eles estavam agora livres, iriam ficar 40 anos livres. Eu não sei se ele ficou fermentado com algum orgulho ou alguma situação, eu não sei. Eu sei que ele olhou para o povo e disse assim: vocês tiveram despojos da guerra? Tiraram os despojos dos camelos? Sim, então me dá aqui 20 quilos de ouro. Deus mandou ele pedir algum resgate, Não, Deus mandou ele pedir alguma coisa. Irmãos, eu vou dizer uma coisa para você: não é o que você acha que é certo que é de Deus. Quantas vezes eu digo isso para vocês? Não é aquilo que é bom, é porque é de Deus. Não é, você pensou, veio uma luz na sua cabeça, você fala em língua estranha, você serve a Deus, veio uma luz, e você fala: eu vou fazer isso porque Deus vai aprovar. Deus tem os seus próprios pensamentos, e os pensamentos dele são mais elevados do que o nosso. Ele tem os seus próprios caminhos, e os caminhos dele são mais elevados do que o nosso. Não é porque você pensou na sua cabeça, você pode estar ali com a chave na mão, com a situação pronta. Você percebeu que Deus não está no negócio? Não tenha vergonha de pôr o seu pezinho para trás. É muito melhor você pôr um pé para trás do que depois você pôr o teu corpo inteiro para trás. Reconhece quando Deus não está no negócio. Ele olhou e começou a pedir despojos da guerra, mas Deus não mandou com que ele pedisse despojos. Versículo 24, Gideão falou: eu tenho um pedido para fazer para vocês. Dá-me cada um de vós os pendentes do despojo, porque tinham pendentes de ouro, porquanto eram os ismaelitas, os inimigos. Eles adoravam o Deus da lua, tinham meia lua nos pescoços, e disseram eles: de boa vontade te daremos. O povo estava tudo contente, queria que ele fosse até rei. Imagina dar um pouco de cada um. Estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali um pendente do seu despojo, e foi o peso dos pendentes de ouro, que pediu 1.700 ciclos de ouro, ou seja, quase 20 quilos de ouro, afora os ornamentos, as cadeias, as vestes, as púrpuras que traziam os reis dos midianitas, afora as coleiras dos camelos que traziam o pescoço. Aí você leu inicialmente o versículo 27. Você sabe que o sacerdote usava um éfode, uma estola sacerdotal, para cobrir o peito. Não sei como é que foi feito. Eu sei que ele fez um éfode, uma estola de sacerdote, pôs em Ofra, aonde ele nasceu, onde ele vivia. Estendeu lá um altar, um memorial. Não sei o que ele quis fazer, se ele quis fazer um memorial, se ele quis fazer um altar. Isso não interessa, o importante é o resultado que deu. Mas eu não quis matar. Mas você matou. O juiz vai falar: mas você matou. Mas não foi minha intenção, eu não quis. Mas o resultado, o resultado. Dizem um ditado: do inferno está cheio de boa intenção. E é verdade. A questão é que nós devemos analisar as consequências dos nossos atos. Porque ele venceu a guerra, mas perdeu uma batalha. As guerras continuaram. Um inimigo atrás do outro, mas ele perdeu a batalha da vida dele. Ele trouxe maldição para ele e para toda a sua família. O texto é bem claro. Um irmão matou os 69 que existia. 70 irmãos. Se colocou no lugar, morreu. E aí foi a decadência.
A questão é, Deus mandou com que ele fizesse o éfode? Não. Deus mandou? Não. Em nome de Jesus, não faça coisas sem a direção de Deus. Busque a direção de Deus. Você não é o seu cérebro, você não é o cabeça. A cabeça é Cristo. Ele é que pensa, Ele governa, Ele dirige. Não faça coisas porque você acha certo, porque você acha que vai ser bom para você, para a sua família. O que ele fez? Ele fez um éfode, versículo 27. E fez dele um éfode, e colocou na sua cidade em Ofra. E todo Israel, o que fez? Prostituiu-se ali. Começaram a adorar aquele éfode. Fizeram do éfode um ídolo. Aí foi por tropeço a Gideão e a toda a sua casa, sua família. Um homem que foi tão bem, desde que Deus o viu malhando trigo no lagar. E aqui você olha e vê um homem que decaiu e levou Israel à idolatria. Mas não foi a intenção dele, não interessa. Mas não era o que ele queria, não interessa. O resultado é o que interessa. No que resultou? No que resultou, que interessou para Deus? Levou Israel em prostituição, e toda a sua família entrou em maldição, porque ele fez algo da própria cabeça, ele fez algo do próprio coração. Eu não sei se ele queria fazer um memorial, eu não sei. Às vezes você quer fazer algo bom, algo acertado, e você toma uma decisão por si mesmo, você toma uma decisão porque você acha certo. De repente você traz maldição para você e para toda a sua família. E é isso que acontece. Guerra vencida, batalha perdida. Não é só suficiente você vencer a guerra. Você venceu a guerra contra o pecado, você venceu a guerra contra o inferno, você venceu a guerra contra Satanás. Só falta você vencer a batalha contra o seu próprio coração. Foi aí que Gideão perdeu. Gideão venceu 135 mil homens e perdeu para o próprio coração. Você sabe o que é isso, meu irmão? É uma lição para mim e para você, para que nós olhemos e fiquemos atentos, porque diariamente vencemos tentações, pecado, inferno, condenação, mas você perde para o próprio coração. É possível nós vivermos destruições como essas, vencemos guerras absurdas. Olha para você. De onde você veio, quantas coisas você venceu para chegar onde você está, e quantas vezes você perde a batalha da sua vida por causa do seu coração, que é enganoso e que você não consegue distinguir entre o Espírito Santo e o seu coração.